Olá, irmãos, graça e paz. Aqui estou para mais um estudo da revista Palavra e Vida. Dessa feita, o estudo de número 7, falando sobre o preço do resgate. Lição esta que está baseada em Romanos capítulo 3, os versículos de número 23 e 24, que diz-nos assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ainda o capítulo de número 6, versículos de número 16 a 22, a palavra do Senhor nos diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O seu fim é a vida eterna. O preço do resgate. Qual é o preço do resgate de uma vida? Qual é o preço do resgate de uma vida? Eu estava lendo no Salmo 49, versículo 8, e o Salmo 49, 8 diz: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Podemos dizer, de uma maneira bem simples, que a redenção, ela significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo ele podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Esta é uma metáfora que Paulo usa aqui para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem usada por Paulo, ele também associa redenção com resgate. E o termo grego para ambos, tanto para redenção quanto para resgate, é o termo litron, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. Um dicionário grego, ele define o termo assim: é aquilo que se oferece
para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo usa a politroces, que também tem o sentido de livramento sobre o pagamento de um preço. E ele mostra esse preço como sendo a morte de Jesus. O termo ele ocorre no Novo Testamento 10 vezes e apenas 8 no grego clássico. O uso do termo redenção, nós vamos ver isso aqui no pensamento bíblico. O Antigo Testamento, eu creio que você sabe disso, ele foi escrito em hebraico. E mais tarde, quando ele foi traduzido para o grego, a chamada versão dos 70, ou a Septuaginta, versão essa ocorrida entre o século III e o século I a.C. Essa tradução, ela influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar a judeus fora da Palestina e muito destes, eles ignoravam o aramaico e o hebraico, pois naquele tempo falavam-se o grego, que era uma língua universal, como nós temos hoje, por exemplo, o inglês como sendo uma língua universal. Os pregadores do Novo Testamento, eles escreveram em grego e se valeram então dessa versão dos 70, a Septuaginta. A primeira vez que a expressão resgate ela ocorre na Bíblia em Êxodo 13, versículo de número 13, quando diz assim: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. E os primogênitos, desde a saída do Egito, a Bíblia nos mostra que eles pertenciam a Yahvé. A ideia, ela ocorre em Êxodo 4, versículo de número 22, onde ali o Senhor diz, o seguinte, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Em Êxodo capítulo 13, o versículo de número 2, ele diz que todo animal primogênito é de Yahvé. E o texto diz assim na sua íntegra: consagrem a mim todos os primogênitos. O primogênito, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O animal primogênito, ele é de Yahvé. Mas o jumento, é interessante isso, que o jumento, que era considerado um animal de muita força física no trabalho do campo, era, portanto, muito necessário. E esse podia ser resgatado, ou seja, podia-se pagar um preço por ele, como nós lemos no texto de Êxodo 13, 13. Nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia aqui é de dar algo em troca de algo. Ou seja, um cordeiro, por exemplo, podia ser usado para resgatar um jumento. Resgate aqui é dar um valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais. A segunda ocorrência, ela surge em Êxodo capítulo 21, dos versículos de número 28 a 30. É até interessante, esse texto nos fala que se o boi de um homem, ele chifrasse,
ou matasse uma mulher, esse boi tinha, a carne dele não podia ser consumida, ele tinha que ser apedrejado, né? E aí então o homem, o dono, pagava um preço, né, pelo resgate. Agora, vai nos dizer também que se esse homem fosse avisado da atitude do seu boi e ele viesse matar um homem ou uma mulher, agora sim, o que acontecia? Além desse boi ser apedrejado e morto, né, o dono do boi, esse sim que seria morto, porque foi avisado e não tomou as devidas providências. Então, nesse caso, como não era um homicídio, como é um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor. E em hebraico, né, o koper, para redimir a sua vida que estava ameaçada à morte. Então, aconteceu, ele ia lá, pagava, ele não precisava morrer. O princípio da lei mosaica era vida por vida. E ele, para não ser morto, ele pagaria esse preço. Aqui é pagar um preço para ter a vida. A pessoa era culpada, né, mas ela pagava um preço e ela se livrava da condenação. Em Êxodo capítulo de número 30, versículo de número 12, reaparece essa ideia, agora com um sentido de cobertura. Os israelitas, eles eram recenseados temporariamente, provavelmente para se dispor deles em algum serviço oficial. Pagaria-se então um resgate, ou seja, um valor por isso. Seria uma taxa ou um imposto pelo direito de eles serem do Senhor. Com o tempo, a palavra, né, tanto no grego, litron, como no latim, redimo, passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Pagava-se um preço, que era o resgate, pela redenção, que é a liberdade do cativo. Mas esta é a ideia, livramento mediante pagamento. Ok, o que diz a teologia a respeito da redenção ou do resgate? Muitos pensam que teologia é algo complicado, e não é. Não é? Eu até fico observando nos estudos aqui que o pastor Exaltino Gomes ele gosta muito de citar teologia nos seus estudos. A teologia ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Uma definição teológica de redenção, ela diz que redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Por exemplo, o livramento do pecado, o perdão dos pecados, a justificação, a santificação e também a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a própria palavra nos diz isso, a pessoa é escrava do pecado. Em João 8,34, a palavra de Deus diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É escravo do pecado. Ela encontra a sua liberdade em Cristo, conforme Romanos 8,36, que diz que se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É a liberdade para não mais ser escravos de ninguém, conforme diz Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, fomos libertos para vivermos uma vida livre. O terceiro ponto do nosso estudo, ele diz, ou ele coloca Cristo como o nosso Redentor. E é um dos muitos títulos de Cristo. Esse, sem dúvida,
é um dos mais preciosos para nós os cristãos. O Novo Testamento, ele mostra Cristo como sendo o Redentor. Nós podemos ver, em primeiro lugar, né, que em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos dele. Romanos 3, eu já li esse texto, Romanos 6 também já foi lido aqui, nos mostra essa verdade. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a vontade dele, ou a vontade da carne. Éramos os seus servos. Romanos 7,14, ele diz, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas, um momento aí, veja só, mudamos de servos para servos, então não ficamos livres. Você pode estar pensando, né? Se nos libertou, como nós vamos continuar servos? Queridos, quando estávamos debaixo do pecado, nós não conseguíamos viver sem pecar. Agora, em Cristo, libertos e tornados livres do pecado, nós podemos não mais ou não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade, conforme diz Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2, onde Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O crente de conversão autêntica, genuína, ele deseja fazer a vontade do Senhor, conforme nós vemos lá em Atos, no capítulo de número 22, os versículos de número 8 a 10, Paulo falando da sua conversão, da maneira como ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. A pergunta de Paulo, então, foi essa: que devo fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Essa deve ser a pergunta daqueles que são genuinamente convertidos. O que eu devo fazer para o Senhor Jesus? A submissão ao pecado, ela era escravizante, mas a submissão a Deus, ela é voluntária e enche as nossas vidas de significado. Nós não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,17 nos mostra isso, mas servos voluntários do Senhor, ou servos voluntários de Deus. Uma outra verdade que nós vemos aqui nessa questão é que o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Não foi o Pai quem obrigou o Filho, mas o Filho que se ofereceu a si mesmo, ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. E quando ele nos resgatou, quando ele nos libertou, então ele nos deu de presentes para Deus. Ao nos comprar, ele, o Senhor Jesus, acabou com a nossa condição de escravos e tornou-nos participantes da sua natureza, ou seja, a natureza de filhos. Conforme diz a palavra de Deus, antes nós não éramos filhos e agora somos filhos. Ele nos tornou seus irmãos. E na linguagem aqui do autor de Hebreus, nós passamos a ser filhos de Deus.
tínhamos a natureza de Adão e passamos agora a ter a natureza de Cristo. A nossa redenção, ela nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Jesus Cristo. Isso significa que nós temos uma vida nova, ou temos vida na vida de Cristo. E porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu de sua natureza vitoriosa. Ele nos deu sua natureza ressurreta e também a sua natureza glorificada. E assim, nós passamos a receber toda a natureza do Senhor Jesus. Só que estas duas últimas, a natureza ressurreta e a natureza glorificada, estas nós receberemos do Senhor no tempo apropriado. Isso tudo porque nós somos tirados do domínio do pecado e nós passamos então a ser propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Concluindo, queridos, nós podemos dizer o seguinte: a redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser, para sermos do Senhor. Segundo, nós somos do Senhor. Aquele que está em nós, diz a palavra, o nosso dono atual é maior que o dono antigo, Nada de nós transigirmos com o pecado, porque nós já fomos libertados do pecado. E, por último, nós devemos pensar, como nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 4 e o 5:19, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior. Nós não vamos transigir com o pecado, nós fomos libertos do pecado e agora nós pertencemos ao Senhor. Gálatas 5:1, ele nos diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, qual é a consequência de tudo isso? É uma consequência ética da nossa redenção. Reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossas vidas. Precisamos, então, buscar fazer a vontade de Deus, que é santa, é boa, é perfeita, e é isso que Ele quer para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e espero que logo em breve nós possamos estar juntos, reunidos ali no templo, para adorar ao Senhor.